Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. A gente vai hoje dar continuidade à nossa série de sermões, no Sermão do Monte, e a gente deu uma desacelerada, vamos dizer assim, né? Na parte do sermão, que é como se fosse o ápice assim, do sermão, né? Como se fosse o ponto alto assim, do sermão, que é a oração do Senhor, é o Pai Nosso. E aí a gente vinha abordando blocos, né, de textos, mas chegando nessa parte, a gente reduziu o ritmo para ir um pouco mais devagar, e a gente está indo verso a verso da oração do Senhor. A gente falou sobre Ele ser o nosso Pai, né? Pai Nosso que está nos céus. A gente falou sobre a santificação do nome do Senhor, e hoje a gente vai falar sobre o seu reino, sobre a vinda do seu reino, sobre esse clamor: venha o teu reino. Mas, como eu tenho feito nas outras vezes, eu vou ler aqui toda a oração, e aí a gente aborda especificamente essa parte da oração, certo? Diz assim, a partir do versículo 9: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, gente? Queria que você se concentrasse nesse momento, queria que você não deixasse nada tirar sua atenção. Prometo ser bem breve, certo? Tenho lutado aí as risadinhas, né? Quando eu falo com você breve, as risadinhas. Eu tenho tentado, né? Continuando, eu tenho tentado ser o mais objetivo possível para que a gente consiga não perder a linha de raciocínio, que a gente consiga absorver o máximo possível daquilo que está sendo colocado, daquilo que está sendo exposto, da palavra de Deus, para que a gente consiga aplicar isso bem na nossa vida, para que isso não seja apenas palavras que a gente escuta no domingo e pronto, e nos fazem sentir bem ou mal, mas fica aqui e pronto, e acabou-se, né? Não gera transformação nenhuma na nossa vida. A gente tem falado, eu tenho tratado esse Sermão do Monte aqui, claro, né, um dos principais sermões de Jesus, dos principais momentos ali que Jesus com os seus discípulos ensina e traz coisas muito importantes para a nossa vida ainda hoje, e a gente tem falado sobre várias coisas. No primeiro capítulo a gente viu, recapitulando, né, para quem não acompanhou, a gente viu o acolhimento que Jesus recebe aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam ao seu redor, falando sobre as bem-aventuranças, né, sobre as pessoas que não eram muito bem recebidas, digamos assim, pela sociedade, ao olhar daquela época, daquele contexto, mas que nesse reino de Jesus que ele está inaugurando, essas pessoas têm lugar. A gente vê no desenrolar do capítulo 5, os blocos de texto, Jesus abordando as interpretações que os escribas, os fariseus, os doutores da lei daquela época traziam para a lei ou para certas tradições que eles colocavam em peso de lei, né? Eles colocavam assim, não, isso daqui não está nem na lei, mas eles colocavam em peso de lei e colocavam que as pessoas seguissem aquilo que eles mesmos não conseguiam seguir. Então Jesus ele vai trazer uma nova perspectiva mais profunda, não mais rasa, mas mais profunda e menos legalista a respeito da lei do Senhor, a respeito daquilo que a lei e os profetas falaram. A gente vê Jesus abordando textos como, temas como o adultério, como o assassinato, a ira e muitas outras coisas. Quando Jesus chega no capítulo 6, há aqui uma pressuposição de que os discípulos entenderam que eles não deveriam agir de maneira vaga, vazia, com a lei, da mesma forma que as pessoas daquela época agiam. E agora, entendendo isso, sabendo que os discípulos escutaram todas aquelas coisas, agora o foco, o eixo aqui muda para uma outra relação, que é a relação
dos discípulos para com Deus, em direção ao seu mestre. Então, Jesus começa a abordar temas como, por exemplo, da esmola, da generosidade. Quando você for dar esmola, contribuir, ajudar outra pessoa, a tua mão não pode saber que a outra está fazendo isso. Você não pode fazer isso como os fariseus, como as pessoas que querem mostrar que são piedosos. Não. Você deve fazer isso de maneira íntima, como quem está cumprindo um papel diante do seu Senhor, e não apenas diante dos homens. Ele fala também, introduz essa oração que a gente leu aqui, falando sobre como as pessoas daquela época oravam. E aí ele vai citar que as pessoas oravam em pé, para que todo mundo visse que elas eram pessoas muito espirituais, e assim gerasse de alguma forma um certo respeito para elas, que muitas vezes essas pessoas nem tinham esse respeito, mas a forma com que elas faziam, elas estavam querendo trazer essa credibilidade que lhes faltava, usando até o nome do Senhor em vão, certo? Isso tudo eu falei para te contextualizar, para recapitular um pouco sobre aquilo que a gente tem falado. E aí Jesus, ele chega aqui na oração e ele fala assim, eu tenho falado aqui do que vocês não devem fazer, mas agora eu quero falar daquilo que vocês devem fazer. Como é que vocês devem orar? É interessante que ele inicia essa oração falando o quê? Pai nosso que estás nos céus. É uma oração comunitária, é uma oração que tem que reconhecer a pessoa que está do meu lado, é a oração que tem que reconhecer o povo em que eu estou inserido. Eu não oro mais pelo Pai que é meu, mas pelo Pai que é nosso. Um Pai que está nos céus, não simplesmente no sentido geográfico da coisa, mas um Pai que é soberano sobre todas as coisas, mas continua sendo o nosso Pai, que está perto de nós, que escuta as nossas orações. E ele vai seguir falando, orando, né, ensinando como nós devemos orar. E quando ele chega nessa frase aqui, venha o teu reino, ele expõe algumas coisas que eram bem claras para a época e que também continua sendo bem relevante para os nossos dias. Quando você escuta Jesus falando assim, vocês devem orar assim, venha o teu reino. O que a gente imagina? A gente imagina, sei lá, uma cidade descendo do céu, pousando aqui na terra e pronto. Tudo isso que a gente tem aqui hoje, os nossos amigos, as nossas vestes, o carro, a casa, tudo isso não existe mais, agora é uma nova coisa. Então, se nada disso existe, vai existir mais, por que eu devo cuidar dessas coisas que existem hoje, né? A gente crê muitas vezes numa separação assim, disruptiva desse reino, que vai vir, mas que ainda não chegou. Mas quando a gente vê Jesus falando, não parece isso. Parece que esse reino já chegou. Talvez não em sua plenitude, mas ele já foi inaugurado. E quando Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, ele aponta para algumas problemáticas da época. Imagina, gente, que nós, nos nossos dias hoje, vivemos cada um em busca de um reino. Todos nós, de alguma forma, vivemos em busca de algum reinado. Talvez seja de maneira financeira, você quer construir o seu império, você quer trilhar a sua carreira de maneira que você vai ter uma profissão que remunera muito bem. E aí, aquela pessoa que não tem uma profissão que remunera tão bem assim, já se sente desvalorizada. Porque no teu reinado, a valorização está naquilo que você recebe, no quanto você ganha, no quanto você pode construir de posses, de riquezas. Talvez a sua riqueza está no cenário político. Talvez você não é um político de carreira, vamos dizer assim, mas a sua esperança está em alguma ideologia, em algum político, sei lá, no cenário que a gente vive, né? Não posso nem mais falar só no cenário brasileiro, mas mundial, polarizado. Uns colocam esperança em A, outros colocam esperança em B, e esquecem do que é de verdade a nossa esperança, esquecem de um reino que não é deste mundo. Então talvez a nossa esperança esteja na política, e a gente se frustra, a gente fica com raiva, a gente rompe relações por causa disso, a gente faz muitas coisas, toma muitas decisões importantes baseado nisso, naquilo que nós temos depositado a nossa esperança. Talvez seja a nossa família. E aí no momento que o filho que a gente criou com tanto cuidado, que a gente tentou educar tanto, não segue aquele caminho que a gente esperava para ele,
e aquilo é como uma cidade que recebeu uma bomba e explodiu tudo e pronto, acabou tudo, acabou o meu mundo. Por quê? Porque toda a minha esperança estava depositada na minha família, no meu cônjuge, na minha mãe, no meu pai. Então a gente tem construído reinos e não era diferente naquela época. Imagina um cenário em que o Império Romano estava dominando tudo ali. A gente tem aqui pessoas que vivenciam um tempo de reinos injustos. A gente reclama da injustiça de hoje, né? Naquela época também havia injustiça. Naquela época, veja no começo do Sermão do Monte, quem é as pessoas que estão acompanhando Jesus, né? Pessoas que são renegadas, que são de alguma forma desvalorizadas, seja por doença, por status, por patamar social, financeiro. Então, naquela época também havia desigualdade, também havia injustiça, e a gente vê um reinado opressor em cima daquelas pessoas. Imagina o que isso gera de expectativa na vida das pessoas. Eu almejo, eu espero por um rei. Aquelas pessoas esperavam um libertador, esperavam um salvador, mas esperavam alguém que libertasse a sua situação ali terrena, econômica talvez, e apenas isso. Então esperavam um rei forte, um rei que viesse de uma família muito bem vista, que pudesse ter algum impacto de verdade assim, né, político na época. A gente tem do outro lado os religiosos que, como a gente tem lido, só buscavam os seus próprios interesses. Eram pessoas que olhavam para a lei, olhavam para os profetas, olhavam para a tradição, criavam suas próprias tradições e criavam seus próprios reinos, onde as pessoas e seus súditos os adoravam. Eles eram pessoas, imagina, um povo que se perdeu a sua história de certa forma no regime babilônico, e agora tem líderes que traduzem a Bíblia ali para a linguagem da época, tentam resgatar ali de alguma forma a sua tradição religiosa. As pessoas eram de certa forma endeusadas. Imagina essas pessoas em suas posições. Não é tão diferente na nossa época. Como eu falei, a gente tem construído os nossos castelos, a gente tem construído os nossos impérios, a gente em muitas vezes temos olhado para a nossa vida, para os nossos recursos, para os nossos dons, nossos talentos, para as nossas relações, para a nossa família, para tudo aquilo que está à nossa volta, carreira. Para tudo isso a gente tem olhado de maneira individualista, onde tudo que eu faço, tudo que eu planejo, só contempla o meu reino, só o meu reino, só aquilo que vai de alguma forma trazer alguma recompensa para mim, ou no máximo, para a minha família, para os mais próximos, para as pessoas que pensam como eu. A gente não decide mais qual o curso que eu vou seguir, qual a casa que eu vou comprar, onde eu vou morar, qual cidade eu quero estar, quais relações intencionais eu quero estabelecer, baseado naquilo que é a vontade de Deus, baseado, ou pelo menos assim, tendo uma certa, ponderando a vontade de Deus no sentido, Deus quer que eu faça o que aqui nesse lugar que eu estou, na profissão que eu escolhi para a minha vida. Deus quer que eu contribua, seja relevante aqui de que forma? A gente não pensa mais dessa forma. Basicamente hoje a gente pensa em não receber visitas, em não receber visitas, em ter ali o pão de cada dia, não deixar que meu filho, minha esposa passe necessidade, e pronto. O amanhã que a gente pensa é o nosso amanhã, não o nosso amanhã. A gente não ora mais Pai Nosso, a gente ora só nosso depois, e aí depois ora só meu, e daqui a pouco a gente não está mais nem orando, né? Porque o nosso Deus é o nosso próprio umbigo. A gente tem vivido reinados ilegítimos. Esse é o grande problema que eu acho que esse texto aponta. Nós temos vivido vários reinos, vários reinados. Vários reis têm dominado as nossas vidas. Talvez o teu rei é o Bolsonaro ou o Lula, o Trump, ou sei lá quem é que você possa adotar para a sua vida. Talvez o teu rei
é a tua esposa, é o teu esposo. Talvez o teu rei é o teu filho. Talvez o teu rei é o emprego que você tem tanto medo de perder. Talvez o teu rei é a carreira que você está pensando tanto em qual vai trilhar. Eu não preciso entrar em uma área tão específica aqui, assim, porque a gente tem que fazer esse trabalho de maneira individual. A gente tem que sondar o nosso coração. Qual tem sido o reinado ilegítimo que eu tenho vivido? Jesus chega em uma época que as pessoas estavam vivendo algo. Elas não estavam ali, não. Elas estavam sofrendo? Estavam sofrendo. Mas esse sofrimento estavam levando elas para onde? Se essas não eram pessoas que estavam sofrendo, esse tipo de tranquilidade, se ela é uma pessoa de classe mais alta lá, sei lá, qual lugar elas estavam, isso estava levando elas? Em que lugar nós estamos hoje? Quando nós paramos, escutamos a Bíblia falar assim: venha o teu reino, o que isso gera na nossa vida? Nós estamos vivendo um verdadeiro reino? Nós estamos vivendo um reinado que foi estabelecido pelo nosso verdadeiro rei, soberano sobre todas as coisas? Ou a gente está vivendo o nosso próprio reino? Porque assim, gente, o que Jesus vem fazer aqui é dar nome aos bois. Porque por muitas vezes a gente finge que está vivendo esse reino de Deus, mas a gente não está. Porque viver o reino de Deus não é fazer parte de uma membresia. Viver o reino de Deus não é fazer parte de uma igreja local só. Não só isso. Viver o reino de Deus está para além disso. Está em um lugar que eu não posso te julgar e dizer se tu está vivendo ou não. Porque é um lugar que só você e Deus pode sondar o seu coração. Pode entender as intenções que há no teu coração. Tudo aquilo que Jesus está acusando aqui em todo o Sermão do Monte são coisas que as pessoas tentaram criar fórmulas para encaixar. E aí Jesus fala assim: essa fórmula não resolve isso daqui. Olha para o teu coração. Qual que é a intenção do teu coração? Antes de tu assassinar o teu irmão, tu se irou com ele. E aí isso escalou até um assassinato. Antes de tu adulterar, tu abandonou já teu esposo, tua esposa. O adultério foi só a cartada final. Então Jesus está nos ensinando a olhar para um lugar que aquelas pessoas não estavam acostumadas a olhar por causa do legalismo, que já estavam entranhados em suas vidas. A gente tem que entender, sim, nós temos construído os nossos reinos. Quando Jesus nos ensina a orar dessa forma, basicamente o que ele está falando é: vocês já perderam. Se vocês querem fazer parte desse reino aqui que eu estou falando para vocês, parece ser muita flor, muita paz, muito amor, parece ser muito simples. Não, o que Jesus está falando é: você vai ter que morrer um pouco mais. Você vai ter que negar a sua carne um pouco mais. A sua justiça vai ter que superar a justiça dos fariseus. A justiça dos fariseus está aqui, naquilo que nós podemos ver. A nossa justiça desse reino está naquilo que o homem não pode ver. E aí Jesus nos chama para viver o quê? Uma rendição. Basicamente, quando Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, eu me rendo. Jesus está falando assim, se renda a esse reino. Se renda. Talvez nós tenhamos lutado demais. Talvez grande parte do nosso sofrimento, não vai generalizar isso, certo? Não vai colocar palavras na minha boca, distorcer as minhas palavras, mas grande parte dos sofrimentos que a gente vive é porque a gente está lutando pelos nossos reinos. A gente está tentando ser rei e não está deixando Deus reinar sobre as nossas vidas. Imagina alguém que está preocupado com o amanhã. E isso está deixando a pessoa ansiosa, está tirando a sua paz. Quanto àquilo que ela vai comer, aquilo que ela vai fazer amanhã, ou uma decisão que ela tem que tomar, uma resposta que ela tem que dar. E aí imagina essa pessoa confiando em Deus. Porque quando nós estamos preocupados, é porque nós entendemos que estamos num lugar de decisão, em que as nossas decisões somos nós que tomamos. E a gente esquece totalmente que Deus reina sobre as nossas vidas, que Jesus reina sobre as nossas vidas. Imagina alguém que
tá ali decidir entre duas vagas de emprego, sei lá. E ela está preocupada, ela não sabe, já olhou todas as questões que ela tinha que olhar, os prós e os contras, né? E aí ela desiste, porque ela não sabe mais o que escolher, não sabe mais o que pensar. E aí depois de desistir, ela fala o quê? Eu vou orar. Era para ser o contrário, né? Era para orar primeiro, se render primeiro e evitar todas as outras coisas. Toda essa ansiedade, toda essa preocupação. Mas normalmente a gente faz o contrário, né? A gente luta, e a gente fala assim, isso daqui está fora do meu controle. Quando a gente chega assim, está fora do meu controle, aí a gente chega no lugar que Deus queria chegar, né? Porque quando chega no lugar que fala assim, não, é impossível para mim decidir, dar um passo sem consultar a Deus. E aí a gente entende que desde o início já era assim. A gente que estava inventando, querendo inventar a roda. Já era assim. E a gente vai e ora, e grande parte das vezes, talvez até no outro dia você volte a ficar preocupado de novo, mas em grande parte das vezes, quando a gente se rende ao Senhor em oração, a gente fala assim, Deus, eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei se eu vou conseguir essa vaga de emprego, ou se outra pessoa vai conseguir. Eu não sei se a minha doença vai passar, ou se eu vou continuar sofrendo com ela durante mais algum tempo. Eu não sei se essa luta vai se findar agora, ou só daqui a 2 meses, 2 anos, 10 anos. Eu não sei. Mas que seja feita a tua vontade. Então, tô até pulando um pouquinho, né? Próximo domingo. Mas eu quero viver o teu reino. E se eu quero viver o teu reino, eu quero que o Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Que seja estabelecido o teu reinado, o teu domínio sobre a minha vida. Um domínio que é justo, um domínio que é amoroso, um domínio que não é o meu presidente que vai me frustrar em muitas áreas. Não. É um rei que é amoroso, que é justo, que entende as minhas dores. Lembra? Ele é pai que está nos céus, mas ele é pai. Então, Deus está nos chamando aqui, Jesus está nos chamando a entender essa realidade. Uma realidade em que a gente descansa. Porque se nós vivemos esse reino, as coisas desse mundo já não podem nos abalar de maneira final, a nos destruir, a nos parar, a nos fazer retroceder. Não. Porque sim, os nossos inimigos, a nossa carne muitas vezes, as nossas lutas, elas são difíceis, elas vão continuar sendo difíceis. Às vezes vão parecer ser muito difíceis, às vezes vão parecer ser impossíveis. Mas se nós entendemos que pertencemos ao reino de Deus, que nós clamamos, venha esse reino, e se nós entendemos que esse reino já está entre nós, se o reino de Deus já está próximo, se nós já vivenciamos, já conseguimos viver, tocar nesse reino, isso vai nos tranquilizar, porque a gente sabe que as lutas elas vão ser passageiras. Tudo isso vai ter um fim. Quando a gente consegue enxergar nas palavras de Jesus, na oração de Jesus, venha o teu reino, uma tranquilidade e um conforto e uma maneira e uma forma de escape para a nossa realidade difícil de hoje, a gente começa agora não só mais olhar para o hoje, mas a olhar para o amanhã. Tudo isso só é possível se a gente se render, se a gente para de lutar contra aquele que está querendo nos ajudar, contra aquele que está querendo exercer um governo justo sobre as nossas vidas, contra aquele que está trazendo uma nova realidade para o nosso meio. Quando a gente fala de viver em comunidade, de viver essa família, que a gente não está falando de viver uma membresia fechada, por exemplo. Isso tudo é instituição, é organização. Mas quando a gente fala de viver uma família, de viver essa comunidade, é viver esse reino. Porque, de certa forma, a maneira com que nós vivemos, a maneira com que nós agimos a partir dessa rendição, a partir desse entendimento, a partir do conhecer esse rei, testemunha a respeito desse reino para as outras pessoas, inclusive para os nossos irmãos. Imagina um irmão que está passando por uma situação muito difícil perto da gente.
E a maneira com que eu lido com ele é acolhendo, amando, sofrendo junto, se alegrando junto. O que é que eu estou testemunhando para essa pessoa? Que o meu rei, que eu faço parte de algo. Nós todos fazemos parte de algo. Mas aquilo que eu faço parte, aquilo que eu represento, é algo maior do que eu. E aquela pessoa vai olhar para mim e vai falar assim: velho, eu quero viver o que essa pessoa aí está vivendo. Eu quero ser como essa pessoa aí é. Porque eu sei que por ela mesma ela não é dessa forma, mas o Deus dela transformou a sua vida. E aquilo que ela está vivenciando hoje é através do Espírito Santo que habita na vida dela. Então viver esse reino só é possível através disso, através da ação do Espírito Santo. Nós não estaríamos aqui, gente. Eu posso planejar, eu posso sair na casa toda semana e visitar cada um que está aqui. Eu não vou saber quem vai estar aqui no domingo. Eu posso sair discipulando um a um cada pessoa aqui. Não está no meu controle como as pessoas vão responder a esse discipulado. Eu posso pregar aqui domingo após domingo. Eu posso me matar minha família, de fazer tudo que eu posso, que está ao meu alcance, para pastorear essa igreja. Mesmo assim não é suficiente. Por isso que eu não devo fazer isso. Por isso que nós entendemos que nós fazemos em resposta daquilo que foi feito por nós. Entender que esse rei chegou. Entender que é Jesus aqui. Lembre-se, olha a estética desse momento que está sendo narrado aqui. É Jesus que está sentado com os seus discípulos ao seu redor. É Jesus que está falando isso. Imagina hoje aqui, Jesus sentado e nós ao seu redor. E ele falando assim: quando vocês forem orar, orem assim: venha o teu rei. É o próprio rei falando, nos ensinando a depender dele. É o próprio rei falando assim: esse caminho aí, vocês já trilharam. Esse caminho aí só leva a legalismo, só leva a cansaço, só leva a morte. Se vocês querem colocar a esperança de vocês na lei, coloquem, mas o fim dela é morte. O que eu estou chamando para vocês é um reino de graça. Eu estou aqui, vocês podem tocar, vocês podem ver, vocês podem sentir, vocês podem confiar nesse reinado. Porque é um reinado que o rei não está longe, está presente. E ele se coloca junto conosco. Imagina, Jesus aqui, sendo ele o Filho de Deus, ele não está colocando aqui, não, agora nós somos deuses igual a ele. Mas Jesus, o Filho de Deus, está falando assim: orem assim, Pai Nosso, está se incluindo. Se Jesus está fazendo isso, imagina a relação de um pai com um filho. Eu posso falar para o Judá fazer um monte de coisa. Ele olha para a minha cara e faz a rir de mim. Não me respeita. Mas se ele me vê fazendo algo, é automático. Eu posso não querer que ele faça aquilo. Ele vai fazer. Porque ele vai muito mais pelo exemplo. E a gente vê aqui um rei que está trilhando assim. Ele está falando basicamente assim, ó: quando vocês forem orar, orem assim como eu estou orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Imagina você orar a Deus e falar assim: ó, Senhor, que venha o teu reino. E aí você olhar para o seu lado e ver uma comunidade que entende isso e que já vive esse reino, porque esse reino já veio. Você olhar, você se ajoelhar em prantos e sem saber para onde correr mais. E quando você levantar, você encontrar a resposta das suas orações no seu irmão. Imagina isso. Imagina você sendo a resposta de oração de alguém que está passando por um momento muito difícil. Para isso não é preciso saber muito, é preciso conhecer muito. É diferente. Talvez você não vai conseguir pegar uma sistemática aqui, explicar para uma pessoa, discipular, fazer um curso de teologia, ir para fazer uma classe aqui de... Não. Mas você consegue falar daquilo que você está vivendo. Então você consegue falar daquilo que é essencial. Que esse reino é chegado, que esse reino está perto, que esse reino está aqui, presente. Isso muda tudo, gente. Imagina uma nação
Imagina a gente aqui, né? Vamos fazer essa analogia aqui. Imagina a gente estar aqui, chegou alguém aqui, um grupo rival da gente, parecendo coisa de facção, né? Calma, ninguém vai escutar isso. Calma, gente, não somos seus rivais. Imagina que entra aqui um outro grupo rival da gente, fortemente armado, a gente aqui sem nenhuma arma. E aí, pronto, o que é que nos resta fazer? Se render, né? E aí depois que a gente se rende, o que é que a gente faz? Obedece, né? Simplesmente isso. Só que a diferença é que esse reino chegou. E esse reino ele não chegou por força, nem por violência. Esse reino ele não é imposto por um presidente que vai tornar a nação escolhida e vai fazer essa nação ser avivada. Não. Não é através disso. Se fosse assim, né, Israel... Se fosse assim, Israel não tinha abandonado o Senhor por tantas vezes, né? Não é através de força. Não é através de eu impondo uma realidade sobre as outras pessoas. Não é através disso. É um reino que chega e conquista. Imagina, alguém que se apaixona por outra pessoa. E que você... Aquele lance de amor à primeira vista, né? Falar da minha esposa. Quando eu vi a Silveide a primeira vez num culto de criança, visitando lá a igreja, eu olhei pra ela e falei assim, Eu não falei ela, porque eu não sabia se eu ia ver ela e eu não tinha essa coragem toda, né? Que eu sempre fui tímido, né? Mas eu olhei e falei assim, poderia ser ela. E ela se rendeu aos meus encantos. Mentira. Mas imagina, eu olhar para a sua imagem e falar assim, eu me rendo à beleza dela. Ela chegou, ela estava visitando a igreja e ela dominou tudo, né? Então, ela chegou lá e eu me rendo. Basicamente isso, gente. Calma, é só uma analogia, foco. Basicamente, eu me rendo. Ela me forçou algo? Ela botou uma arma na minha cabeça para me achar ela bonita? Não. Quando nós enxergamos o nosso rei, quando nós olhamos e vemos e conseguimos contemplar esse rei que vem e é encarnado e vive entre nós e padece por nós, a gente olha para tudo isso, para toda a obra de Cristo que a gente fala, eu creio, eu me rendo. Simples. Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que melhorar nisso, eu não consigo tal. Não, eu me rendo. A primeira coisa que a gente fala é, eu me rendo. Porque toda a Bíblia é sobre isso, é sobre Jesus. É sobre esse rei que veio e nos conquistou. Estabeleceu um reinado em que agora a gente não pode ser indiferente diante disso. E aí muda todas as coisas, né? Muda tudo, muda toda a nossa vida. Porque se rendendo, a gente para de viver como se fosse o nosso próprio rei. A gente para de viver como se fôssemos o dono da nossa história. A gente para de viver como se fôssemos o dono da nossa vida, o dono dos nossos, o dono dos nossos recursos, o dono do nosso tempo, o dono das nossas relações. Agora a gente não se relaciona mais com quem a gente quer. A gente se relaciona com alguém que tem uma missão: falar sobre esse reino para todas as nações. Porque agora eu represento um rei. Agora eu não sou alguém que está perambulando sem destino. Não. Eu tenho um destino, eu tenho um futuro, eu tenho uma esperança, eu tenho um rei. E para qualquer nação em que eu chegar, em qualquer lugar em que eu chegar, as pessoas não vão mais um rei chegando. Elas não vão mais saudar a mim por aquilo que eu posso oferecer a elas, mas por aquilo que o meu rei pode as oferecer: graça, perdão de pecados, salvação, restauração. Então, para nós, gente, eu tenho sempre tentado trazer isso para a nossa realidade como igreja. A nossa igreja, ela não pode cair na tentação. A gente está chegando aí, né? Ano de eleição e tal, ano que vem. Está chegando, não mesmo. Tem chão ainda. A gente vive, né? A gente respira isso agora, né? Tudo é política agora, tudo é política, mas
tudo é política partidária agora, né? É difícil, não é fácil. Não é fácil. Eu mesmo, por diversas vezes, não tenho maturidade nenhuma. Bem, quando eu vou lá e posto alguma coisa, eu falo assim, me arrependi. Às vezes eu me arrependi do que eu postei, às vezes eu me arrependo por ter postado, porque aquele não é um ambiente que vai gerar contribuição na vida de ninguém. Porque todo mundo já tem os seus ídolos, ninguém vai mudar de ideia por causa disso. É difícil lidar nessa arena, em que está havendo uma guerra cultural e alguns crentes ainda se colocam no meio dessa guerra, de falar assim, não, eu pertenço a essa guerra. E aí adota um lado ou outro. Não, é difícil você estar no lugar, estar inserido em uma situação e você não se deixar corromper por ideologias, ou pela guerra, ou pelos sentimentos que isso gera, ou pelas quebras que isso gera. É difícil estar nesse mundo, estar no reino dos homens e continuar representando e vivendo o reino de Deus. Mas nós somos convidados a isso. Nós somos convidados a essa tarefa difícil. Mas nós não somos convidados a viver isso sozinhos. O Espírito está com a sua igreja. O Espírito habita a sua igreja. Não se deixe ser enganado, atraído por esperanças terrenas. Não se deixe. Você pode contribuir, é diferente. Você pode contribuir para uma causa. Não é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre você militar em torno de uma causa. Não é sobre isso. Mas a sua militância é como um cristão e não como qualquer outra pessoa. Que a nossa igreja não se deixe cair desses projetos. Nós precisamos orar. Estamos falando sobre oração. Que em ano de eleição e fora de ano de eleição, nós não nos deixamos. Eu acredito que como instituição a gente vai cair nisso, né? A gente é bem rígido com relação a isso. Mas como igreja orgânica, como corpo vivo, não se deixe cair na mão de projetos políticos humanos. Não era sobre isso que Jesus estava falando. Nosso reino é outro. Amém? Se submeta. Quando a gente se rende, a gente precisa, aquilo que eu falei, né? Se submeter a Cristo, se submeter a esse reinado. Eu não gosto de separar a nossa vida por cada área, né? Compartimentos ali, gavetas da nossa vida. Não. Eu gosto de olhar para a nossa vida como integral mesmo. Onde uma área está ali sempre entrelaçando com a outra. Existem áreas separadas, claro, mas uma sempre interage com a outra. Mas em todas essas áreas da nossa vida, se for falar assim, você precisa se submeter à vontade de Deus. E ninguém vai conseguir fazer isso por você. As pessoas podem tentar fazer isso. Talvez em algum momento, algum pastor, o seu pai, a sua mãe, quis falar assim, você vai ser médico, porque se você for um artista, você não vai ganhar nada. Você vai ser um lascado. Cheio de artista aqui na igreja, né? Se você for seguir essa carreira, não dá, você tem que seguir essa carreira, e alguém tentou te obrigar a fazer isso. Talvez foi algum líder religioso que tentou impor a vontade dele sobre a sua vida. Falar assim, não, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, assim, assado. Senão você não vai para o céu, ainda usa isso, né? Talvez seja isso, você tenha passado por uma situação dessa. Mas a verdade é que nós devemos nos submeter a Cristo. E só Cristo pode reinar da maneira que nós necessitamos ser governados. A submissão aos homens, às autoridades, um ao outro, só vai funcionar de maneira saudável se antes disso a gente se submeter a Cristo. Porque Ele é nosso exemplo. Ele é a nossa fórmula mágica da paz, né? Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Não tem um outro lugar que nós possamos olhar que a gente fala assim, não, vou seguir esse exemplo aqui em sua totalidade. Não. A gente vai cair em alguma cilada sempre. Então se submeta. Submeta cada área da sua vida. Submeta a sua vida a Cristo. E última coisa, não vou encerrar que eu prometi ser. Eu nem sei que hora eu comecei, né? Não sei se eu cumpri minha promessa. Mas, em última responsabilidade aqui para a nossa vida, tanto individualmente como coletivamente.
deseje de verdade esse reino. A gente falou aqui sobre o problema, né, dos nossos reinos legítimos. A gente falou sobre as coisas que a gente tem construído sem contemplar o nosso próximo, só olhando para nós mesmos. A gente entendeu que orar o Pai Nosso é se render a esse reino, se render a um reino que é chegado, que é presente e que já foi inaugurado, que nós já podemos viver hoje. A gente entendeu que a gente tem um rei para se submeter, a gente tem uma vontade a seguir, e não é a nossa, é a dele. Mas a gente precisa fazer isso não como quem faz isso. Sabe quando você olha para uma pessoa e fala assim, ó, ei, vamos evangelizar, vamos iniciar um projeto aqui, vamos, sei lá, contribuir em algum outro projeto ali, vamos visitar o irmão, vamos discipular outro irmão. Ou então fala assim, ó, discipula outro irmão aqui. A gente às vezes direciona assim, né? E aí a pessoa fala assim, ó, quero não, tem saco para isso. Eu olhando assim bem rápido, ó, para não individualizar ninguém, que é só o que tem aqui. E a gente às vezes faz isso, gente. Eu não estou querendo aqui apontar, isso não é de verdade, eu não estou dando direta para ninguém, sabe? Porque eu também às vezes caio nisso, assim, de às vezes eu não quero, às vezes eu quero ficar na minha casa. Você pensa que eu não quero? Eu quero. Às vezes só no transparente, né? Porque a gente quer incentivar os outros, né? Mas eu queria, às vezes, ficar só em casa. Não vejo a hora de chegar novembro e minhas férias chegar. Mas a gente precisa encontrar desejo de verdade em viver esse reino. Porque como é que a gente vai falar para as pessoas, vem e vê, e as pessoas olham para a nossa cara e falam assim, ó, eu não. Se tu não está querendo viver, está vivendo isso aí sem vontade nenhuma, não há prazer nenhum nisso, para que eu vou viver isso? Então é nossa responsabilidade, e eu não falo, mais uma vez, a gente tem uma facilidade de lidar com as coisas de maneira legalista, né? Eu não estou falando que você vai parar agora, mentalizar e falar assim, não, preciso ter prazer nisso. E aí você só vai se cansar, sair fazendo um monte de coisa e tal, e só vai se cansar. Não. O que eu estou falando é que nós precisamos orar a Deus, falar assim, Deus, me dá prazer em fazer a tua obra, me dá prazer em viver essa missão, me dá prazer em cooperar com essa nova criação, me dá prazer em estar com os meus irmãos no domingo e cultuar Ele. Meu irmão, não há pacto de membresia, não há termo de compromisso, não há pastor indo no teu WhatsApp ou visitando a tua casa que vá fazer tu estar aqui todo domingo se tu não quiser. Não vai, não vai. E nem quero que isso faça. Não quero. É preciso haver desejo de entender. Imagina com alguém que está cantando aqui vai ficar falando assim, ó, meu irmão, cante, grite, não sei o que. Aí você vai lá, eu vi um vídeo essa semana de uma cantora, não sei qual é, que é uma cantora de forró, sertanejo, alguma coisa. Prometo que eu estou terminando, sabe? O último exemplo. E aí ela parou o show assim, aí falou assim, ó, minha gente, vocês estão tudo morto, o que está acontecendo nessa cidade, não sei o que mais. É uma cantora bem conhecida, eu não lembro mesmo o nome que eu não conheço. E aí ela volta a cantar e tal, né? Aí, às vezes na igreja é desse jeito, né? A pessoa que está cantando fica, vai, só vocês, não sei o que, para ver se o pessoal acorda. Porque às vezes a gente está vivendo assim, ó. E aí a pessoa vem visitar e fala assim, ó, que igreja é essa? O pessoal todo triste, está tendo velório aqui, é. A gente não tem mais nem onde cantar músicas alegres, né? A pessoa não... Ninguém nunca proibiu bater palma aqui. Quando a gente bate palma, né? Aí você chega lá pra mim, rapaz, o que está acontecendo hoje aqui? Estão batendo palma, que igreja é essa? E tudo isso, gente, não é por imposição que a gente vai conseguir. Não é por imposição. Se relacione com o seu rei. Esse rei está sentado, acessível a todo momento. É você que está correndo atrás do seu reino, atrás de construir os seus reinos, lutando as suas guerras. O seu rei está sentado com os seus discípulos ao seu redor, um monte de gente imperfeita, um monte de pecador, um monte de gente que ninguém dá nada, mas estão lá, do lado dele. O convite é, vem, senta aqui perto do mestre e aprende dessa palavra que nos traz vida, que nos dá esse desejo, que nos dá esse ânimo.
para além de toda a correria da vida, eu quero estar com os meus irmãos adorando, eu quero estar na casa dele, eu quero saber o que é que ele está fazendo, eu quero saber se ele está sofrendo, eu quero saber como ajudá-lo, eu quero saber como cooperar na vida dele, eu quero deixar ele me ajudar, eu quero deixar ele entrar na minha vida. Amém?